A razão porque depois ele foi crescendo de prestígio, e todas essas coisas mais ou menos eram conhecidas dos outros cardeais. Eu penso que voltaram no escuro. Quer dizer, talvez perceberam que realmente foi um homem que amadureceu espiritualmente, e parece que ele tem uma vida espiritual profunda, e é possível que ele mesmo refaça diante de si, de Deus, da sua consciência, algumas posições que talvez não foram tão corajosas, como falou o Manuel, naquele momento. Então isso é uma pessoa. Agora, sobre a conjuntura de igreja, a gente precisa ser muito realista. Esse movimento dessa centralização da igreja tem mais de 1000 anos. A gente começa a datar normalmente no século XI com Gregório VII. Se algum dia vocês quiserem bater no Google, pai dos burros, vocês podem pedir Dictactus Papae. Dictactus Papae. Você pede, vocês vão ver as afirmações que são atribuídas a Gregório VII da consciência de Papa que ele já tinha no século XI. E essa consciência foi crescendo. Agora, não vai ser uma pessoa que vai mudar 1000 anos de tradição. Agora, eu tenho a impressão que alguns gestos, como o João 23, né, que também era bastante conservador, quer dizer isso, mas teve um gesto de humanidade muito grande e trouxe uma espécie de impulso carismático para a igreja, o próprio Concílio Vaticano II. Então é possível que alguns gestos... Agora, uma transformação profunda de uma instituição de 1000 anos não se faz de um dia para outro. Agora, olhando para nós, eu acho que o mais importante, olhando agora para nós aqui, é que, como base que somos de igreja, e aí eu dirigindo as mulheres, que realmente nós comecemos e pensemos em movimentos profundos que tragam uma renovação da igreja. Alguém me perguntou, o que você acha de um concílio agora? Eu não veria boa situação para o concílio. Por quê? Para que haja uma renovação profunda, é importante que haja movimentos vivos na igreja. E, no momento, não é o forte. Os movimentos são mais institucionalizados e um pouco setorizados, e alguns com certa tonalidade fanática. Então, com esses movimentos, nós não faremos uma mudança profunda. Então, o mais importante para mim, hoje, olhando agora a conjuntura de igreja, é que leigos e leigas, e o trabalho que vocês fazem aqui no Centro Loyola, eu acho muito interessante, realmente se adestrem em teologia, em pastoral, em compromisso de igreja, e que nasçam, como nasceram as comunidades de base na década de 60, final de 60 e 70, e foram uma esperança, só que elas arrefeceram bastante, que nasçam outros movimentos na igreja, aí sim, um Papa pode, com esses movimentos, fazer uma mudança mais profunda. Agora, esperar que sozinho, ele, lá do Vaticano, vai realmente produzir uma transformação grande, acho difícil. Uma última ideia, a minha percepção nisso, eu concordo um pouco com Blanc, a igreja desloca para a Ásia. Então, nós não temos ideia do que será uma igreja mais asiática. Será menos europeia, porque realmente há uma descristianização muito forte na Europa, segundo os testemunhos dos europeus. Praticamente a igreja na Holanda quase que acabou. Lembremos os missionários holandeses, quando era criança, tudo padre era holandesa. Todos os padres da igreja São José holandesa, toda padre. Tudo, holandês nunca entendeu palavra alguma de pregação em padre, quando era criança. Agora acabou aquela igreja. Então, vocês têm ideia, o Vietnã, que é um paísinho daquele tamanhozinho, né, com a tripinha, 40 jovens querem ser noviços jesuítas este ano. 40. Somando toda a América Latina e a Europa, nós não temos 40 noviços. E o Vietnã tem. Só o Vietnã. E é uma coisa que nos deixa perplexos. Então, nós não temos ideia que será uma igreja mais oriental asiática. E mesmo que a Índia tenha um número relativamente pequeno de cristãos, nós chegamos a ter 500 noviços na Índia. Mas um país que tinha quase 20 milhões de cristãos, mais ou menos, por aí, um pouco mais. O Brasil tem 100 e tantos, tem 3 gatos pingados, né? E lá tem que chegar a 500. Quer dizer, esse deslocamento, nós não temos ideia do que será uma igreja asiática, com nova visão, inclusive com uma nova visão teológica, porque eles não concebem nem pessoa, nem essência, nada disso, que a nossa teologia é outra teologia. Então, nesse sentido, pode haver uma mudança muito profunda na igreja, que vai noutra direção muito diferente que nós imaginamos, porque a nossa cabeça é ocidental. E a igreja do futuro talvez não seja ocidental. Muito bem. A igreja conclave será capaz de entender a igreja sem chave? Né? Eu acho que essa é uma questão bastante interessante para a gente tratar.
Tá certo o Libânio quando diz que um homem sozinho não muda e que é preciso nascer, de fato, movimentos leigos que criem uma base forte para a mudança. Agora, e eu também acredito nisso. Agora, é interessante porque o poder na Igreja Católica, ele é muito centralizado. Então, o Papa tem, sim, muito poder. Né? A gente não pode subestimar o poder do Papa, não. E ele tem o poder do canetaço. Tem, sim. Né? Ele pode... Eu me lembro da época, o Libânio se lembra muito mais que eu, que quando João XXIII falou pela primeira vez da convocação do concílio, Ottaviani, o cardeal na época, quis dizer que não foi bem concílio que o Papa disse. Uma coisa mais ou menos assim. Não, acho que vocês não entenderam bem. Né? E João XXIII teve que reafirmar, não, foi concílio sim que eu disse. Né? Então, o Papa tem sim, o Papa tem muito poder. E João XXIII tinha, lógico, os movimentos dos padres operários e outros movimentos, todo o movimento de volta às fontes da primeira metade do século XX, que deu base também para a convocação do concílio, tá certo. Mas foi uma decisão bastante papal. Né? Bastante papal. Vou convocar o concílio. Surpreendendo, aí sim, foi uma grande surpresa. Então, eu concordo com essa análise de que é preciso criar um caldo cultural, eclesial, para que o Papa possa agir, mas que o Papa também tem o poder da caneta, tem, porque assim, desde Gregório, né, que ele lembrou muito bem, ele foi concentrando esse poder nele. E a centralização do poder na igreja é muito forte. Né? Há uma centralização muito forte, crescente nos últimos tempos, e que inclusive, eu acho que, na minha análise, olhando todos os fatos dos 7 anos e pouco do Bento, ele foi um pouco vítima de um processo que ele ajudou a acelerar, desde 82, praticamente, na Congregação da Doutrina da Fé. Ele colaborou muito com esse processo de centralização do poder de maneira exacerbada. Quer dizer, centralizou tanto o poder que sentiu o peso do poder. Né? Quando a gente centraliza muito o poder, então a responsabilidade vai ficando muito com a gente. Então, quando a gente cobra, por exemplo, atitudes mais fortes da hierarquia, é porque a hierarquia tem poder. Eu não tenho, mas a hierarquia tem. A hierarquia tem. Então, a igreja conclave, para ver a igreja sem chave, precisa que a igreja sem chave se organize, sim. Nesse aspecto, eu concordo em gênero e grau com o Libânio. Agora, vamos torcer para que, né, a mesma medida que a igreja sem chave se organize, que a igreja conclave veja a essa organização. Eu acho que a gente tem que ter uma paciência e tem que, realmente, eu acho que esses pequenos gestos dele, eu acho que tem muito significado. Porque ele, como Papa, que é poder, ele se colocando igual a todo mundo, eu acho que isso aí vai fortalecer o poder dele, porque cada um vai se sentir naquele poder de ajudá-lo. Então, eu acho que nós temos que ter paciência e temos que agora o católico virou moda, nós somos moda. Porque primeiro eram outros aí, agora não. Igual os jesuítas. A primeira coisa que pergunta é assim, você estudou lá e tal? Como são os jesuítas? Então, você vê, isso é uma força que está chegando com essa mudança. Eu acho que alguma coisa, já houve um movimento de mudança, professor. Né, que até eu te admiro muito, o Libânio também muito mesmo, mas eu acho que a gente não pode ser pessimista. Eu acho que a gente tem que colaborar para divulgar e incentivar esses pequenos gestos que vão virar outros gestos muito maiores. Eu entendi bem quando o senhor disse que Francisco será um bom ou mau Papa, se ele rezar ou não na cartilha de Chaves, no Rica, etc. Até porque
privilégio de tratar de ficar na cultura, não são só dessas pessoas. Eu acho o seguinte, que essa igreja, a importância que a igreja com chave, né, com clave, preste atenção na igreja sem chave, porque a igreja sem chave está virando sem pentecostal, né? Virando o quê? Pentecostal, né? Pentecostal. O mundo, nos últimos tempos, parecia muito secularizado, mas quando Bento XVI renunciou, como diz no Brasil, cada brasileiro era um técnico de futebol, e todos os seculares queriam dar a opinião da renúncia do Bento, e hoje eles continuam dando essa opinião quanto a Francisco, né? É muito forte. Mexeu com o mundo secularizado, né? Buscando um pouquinho da ternura, da compaixão do Padre Vânico, voltando um pouquinho na caminhada do Dom Luiz Vitral, onde fala que a misericórdia de Deus institui a virgindade do coração. Então eu acho que serve muito, me permita, com toda humildade, sem nenhum soberbo, servir isso hoje muito para você ruminar sobre essa frase. Somente a misericórdia de Deus restitui a virgindade do coração. Podia repetir? Somente? Hein? Podia repetir, por favor? Somente a misericórdia de Deus restitui a virgindade do coração. Isso serviu muito para mim quando eu perdi a esperança pela vida. E o Dom Luiz me fez renascer de novo na misericórdia do Pai. E o segundo pontinho, me ajude, me dê uma luz pela sua sabedoria, mas dentro de uma racionalidade cristã, que meu filho universitário, minha filha também, que eu possa levá-lo na igreja, ou à igreja, encontrar, primeiramente, no exemplo do padre, através do seu ardor missionário, do seu zelo e do seu acolhimento, que ele é bem recebido dentro de uma paróquia, para depois passar um arcebispo de 100 milhões de reais em uma catedral, onde a Boa Viagem clama por dinheiro, entendeu? E para depois chegar ao nosso Papa Francisco. Me ajude também a clarear isso. Em relação aos gestos, pequenos gestos que não encantou tanto para o Godoy, então eu acho bonita a sabedoria do Evangelho da Vigília, onde que as mulheres elas vão levar um pouquinho de perfume para passar no corpo de Jesus e para abrir uma mega pedra. Né? Assim, elas foram assim, como é que um perfume ia abrir uma pedra que tamanho? Né? Um pouquinho de perfume. Às vezes esses gestos não são pequenos perfumes de um mundo tão desencantado da sociedade de hoje, mas pode surgir aí, às vezes, desses pequenos gestos, uma esperança, uma ressurreição, né? Hoje falou-se das mulheres também, mas assim, em questão também da mulher, o seu espaço na igreja, será que esse espaço é mesmo o clericalismo? Né? É o clero, a entrada das mulheres no clero, ou seria algo mais desafiante que o concílio não provocou e que ainda não foi percebido?